Ok, está tudo pronto. Então, boa noite a todos. Cá estamos para mais um direto, desta vez também à sexta-feira à noite, como foi a 29 de maio de 2020. É verdade. A doutora Fátima Val, na altura tínhamos uma ideia completamente diferente daquilo que que tínhamos pela frente. O cenário também era outro, os números eram outros. Mas mesmo assim falamos e percebemos a real importância do laboratório onde a doutora é diretora aqui na ULS da Guarda. A doutora Fátima Val é licenciada em Ciências Farmacêuticas, é especialista em análises clínicas desde 2003, especialista em genética humana desde 2016, diretora do SPC da ULS Guarda desde 2012, é responsável pelos setores de microbiologia, microbactérias, biologia molecular e autoimunidade. Assistente convidada da Faculdade de Ciências de Saúde da UBI desde 2009. É auditora técnica das normas ISO 15186 e 17025 do Instituto Português de Acreditação. Muito boa noite, doutora Fátima. Cá estamos nós de regresso. E a primeira questão que eu lhe fazia era quantos testes é que já foram realizados no laboratório de patologia clínica, do qual é diretora, desde o início da pandemia? Boa noite a todos, obrigada pelo convite, por estar aqui neste grupo, para termos esta conversa. Já fizemos muitos testes. Até ao momento fizemos 65 mil testes, desde o início, testes de PCR, 65 mil, desde o início da pandemia. É a contabilização que nós temos neste momento. E até ontem, mais ou menos, até ontem. E qual tem sido? Eu lembro-me que está quase a fazer um ano, né, quando falamos aqui do laboratório, e percebíamos que tínhamos, digamos ali, um trunfo para este combate à pandemia, que não existe em todos os locais do país, né? Um laboratório como este. Qual tem sido a importância do laboratório no combate a esta pandemia? Eu acho que tem sido bastante importante, tem contribuído muito para o diagnóstico, para o diagnóstico de doença, para detectar algumas surtos, e aqui na região tem feito um papel muito importante. O LS Guarda, desde o início, assumiu como sua tarefa de fazer a colheita e de fazer o diagnóstico em toda a abrangência do LS. Formámos unidades móveis, ou o LS formou equipas para ir fazer colheitas de amostras por toda a sua área de abrangência, e não são muitos hospitais que estão a fazer isto. Acho mesmo que não sei se há algum que está a fazer isto desta forma, e portanto acho que neste momento tem alguma importância, e a par de todo o trabalho desempenhado, porque isto é o início do trabalho que faz toda a ULS, que faz a unidade de saúde pública, que faz o internamento, que faz a urgência, que faz tudo. Isto contribui para o trabalho de todos, penso eu. Exatamente. Tem notado alguma diminuição face a este confinamento que estamos a viver agora? Uma redução de testes realizados? Já se nota esta semana, e alguma diminuição na semana anterior. Eu, por acaso, a propósito de uma pergunta deste tipo, eu estive a fazer o levantamento mais ou menos da estatística, e eu fiz a estatística mais ou menos toda do mês de janeiro, em que tivemos por semana sempre à volta dos 30 mil, e na terceira semana, que foi a pior semana que nós tivemos no mês de janeiro, numa semana tivemos mais de 3 mil testes, e tivemos o pior dia, que foi uma sexta-feira, que tivemos mais de 800 testes. Foi difícil de gerir. Entretanto, como não podia fazer a estatística desta semana de fevereiro, fiz a estatística da semana passada,
E enquanto, e já tivemos um bocadinho menos, já tivemos abaixo dos 3.000 e também já tivemos menos positivos. As três primeiras, portanto, as 3 primeiras semanas tivemos à volta dos 25% de positivos do total de testes, e na primeira semana, eu vou aqui ver a minha cábula, na primeira semana de fevereiro já tivemos 18% positivos, o que melhora um bocadinho. Eu pensei que com este confinamento o impacto fosse maior, mas está a descer, mas pensei que fosse haver uma diferença maior. Acho que esta semana, quando terminar esta semana e para a semana fizer esta estatística, acho que vou ficar mais aliviada. Isto acho que ainda não está a ter o impacto necessário no internamento e nos cuidados intensivos, assim, com tanta, talvez nestes 2 ou 3 últimos dias, mas isto vai ter, porque os positivos de hoje vão ter impacto daqui a 15 dias, talvez. Sim. Doutora, e agora até é importante falar nisto, porque se calhar quando nesta altura se pensava em baixar os testes, se calhar até se vai aumentar, porque também se vai aumentar a capacidade de testagem, né? Pelo menos é o que o Governo pretende, e há várias petições a decorrer nesse sentido. Ou seja, eu acho muito importante fazer mais testes, acho que é uma boa estratégia, mas a par de fazer mais testes também temos que ter uma maior capacidade de organização e de controle das cadeias de transmissão, não é? Porque tendo testes conseguimos de alguma forma, quando temos positivos, parar uma ou várias cadeias de transmissão, e neste momento acho mesmo que é uma boa estratégia, que temos mesmo que fazer isso, porque de outra forma não vamos conseguir. O combate a esta pandemia tem que se fazer em várias frentes, não pode ser só com a vacinação, não pode ser só com ficarmos em casa, tem que ser em várias frentes e portanto, esta frente é muito importante, sim. Exato. Eu estava aqui a ver, ontem tivemos aqui também um direto de alguém que defendia a testagem, pronto, com alguns especialistas também da área, tentar-se fazer aqui um mix, ou seja, testes rápidos juntamente com os rastreios epidemiológicos que são realizados normalmente. E aquilo que eu estava a dizer que hoje há menos pessoas a ligarem para o Serviço Nacional de Saúde, e são esses os testes que depois são encaminhados para vocês, que são feitos via OLS, mas depois em ações que têm vindo a realizar, isto aconteceu na Dinamarca, já fizeram em Portugal, aqui perto, até em Sernancelho, e conseguiram apanhar muitas pessoas positivas com o vírus. Pronto. E aquilo que eles defendem é tentar-se aumentar de 70 mil para 150 mil testes diários. Diga-me só uma coisa, ainda tem a mesma equipa ou já cresceu? Já temos, neste momento somos 9 pessoas. Okay. Em junho entrou uma pessoa nova quando passámos aquela primeira vaga, entrou, ainda um bocadinho no fim da primeira vaga, entrou uma pessoa nova, que foi para outra área para se inteirar mais ou menos como é o movimento, a entrada de amostras no laboratório, portanto, para começar a formar-se. E quando na parte da biologia molecular começámos a sentar e a acalmar um bocadinho e a fazer outras técnicas, porque durante a primeira vaga, como sabe, parou o diagnóstico nas outras áreas, parou um bocadinho, e nós também conseguimos aguentar aquilo sem ter tanta gente nem tanta automatização, porque deixámos de fazer outras coisas, como é evidente, e neste momento temos 9 colaboradores, ou seja, entrou mais esta
técnica começou a ser formada em agosto, portanto, quando nós começámos em agosto, começou-se só a treinar nesta técnica. Teve algum tempo em treino, teve algum tempo a fazer sempre trabalho, quase até bastante recentemente, já independente, mas acompanhada, e entretanto veio uma pessoa de licença de maternidade, que já fazia técnicas de biologia molecular, isto é uma técnica de biologia molecular, e portanto que entrou agora no último mês a fazer. Eu não sei se os testes, se é difícil, ou seja, se demora muito tempo, não tenho essa noção. Mas ainda há pouco me referia que num dia fizeram 800 testes e isso dá quase 100 testes por pessoa que trabalha, não é? É assim, nós automatizámos uma parte da técnica, mas ela ainda tem muito de manual e interpretação individual, não é? Ou seja, não temos um equipamento que faça tudo sozinho, do princípio ao fim, ainda tem bastante de manual, embora com os extratores que conseguimos, 2 extratores automáticos, eles facilitem muito o trabalho. De facto, na primeira fase, se tivéssemos que fazer o trabalho que fazíamos na primeira fase, era impossível fazermos tantos testes, mesmo assim é complicado, porque nós temos, neste momento, temos estas 9 pessoas, mas elas não fazem só isto, elas fazem as 24 horas, estamos 24 horas, mas fazem todas as outras técnicas de biologia molecular. As pessoas que trabalham nesta área ainda fazem imunologia, autoimunidade, ou seja, tudo o resto que voltou ao normal, com elas a fazer isto tudo. Mas mesmo assim, no dia que fizemos, ou seja, este mês foi muito duro, porque fazemos tantos testes, porque só para ter uma ideia, nós fizemos tantos testes nestas semanas de janeiro, como já com a técnica automatizada e com estas pessoas fizemos os meses de maio, junho, julho e agosto, ou seja, fizemos tanto numa semana como naqueles meses num mês, ainda mais. Exatamente. E, portanto, foi um ritmo alucinante, devo dizer. Isto demonstra aquilo que está a acontecer a nível nacional também. Foi o nosso pior mês, né, em que nós tivemos o que acontece, sim. Exato. É isso mesmo. Eu noto que existem ainda algumas confusões relativamente à questão dos testes, porque há os testes rápidos, depois há os PCRs, depois há muitas confusão, confunde-se tudo muito. Mas pudesse explicar isso assim rapidinho. E até pessoas da área da saúde. Eu não digo propriamente do laboratório, mas existe. Os chamados testes rápidos que toda a gente fala, podem ser testes, são os testes imunocromatográficos, são testes que são feitos com alguma facilidade, ainda assim deve-se ter formação, aliás a OMS recomenda os testes rápidos, eles não podem ser feitos em todas as situações, eles têm a sensibilidade e a especificidade que dizem as bulas, feitas em determinado timing da doença, que é nos 5 dias mais ou menos após sintomatologia, ou seja, eles só servem para sintomáticos. É verdade que há alguns testes positivos em assintomáticos, mas por coincidência, porque apanhou uma fase, aquela fase da doença em que já é produzido, portanto, em que temos alguma carga viral. E isso nota-se, por exemplo, os testes rápidos, por exemplo, e nós falando em termos de unidades de PCR, biologia molecular, nunca dão positivos quando temos CTs superiores a 35 em biologia molecular, portanto eles não detectam nada. Eles têm uma utilidade, são muito úteis, devem ser utilizados naquelas condições que são aquelas que lhes permite ter aquela sensibilidade e aquela especificidade e que estão na norma da Direção-Geral de Saúde ou em qualquer documento da Organização Mundial de Saúde, mas feitos noutro contexto e só porque nos apetece, assim como fizeram agora no Natal, para terem com as famílias, faziam os testes rápidos. Há muitos falsos negativos nessas condições, portanto, eles têm que ser feitos com critério. São os testes de antigênio. Para as pessoas perceberem, porque às vezes falamos disto
e as pessoas dizem, ok, se calhar é rápido, não é preciso a zaragatoa e é uma coisa É assim. Não, preciso a a zaragatoa. zaragatoa não é mesmo? E aí temos outra coisa, também é preciso saber fazer a colheita e a zaragatoa, e isso tem impacto, apesar de se pensar que não. Mas nós temos essa experiência, e toda a gente tem essa experiência, que desde o início tivemos que formar pessoas, e sempre que havia equipas novas, no início dessas equipas novas, até os nossos testes não funcionavam tão bem. Nós sabíamos quando havia uma equipa nova a começar. Ok. Ou seja, eu acho que tem que ficar claro que se aumentarmos a testagem e devemos fazê-la, e se optar por fazer também testes rápidos, têm que ser feitos nas condições para as quais eles devem ser utilizados. E acompanhar com os testes PCR, tem que ser por todos os negativos, todos os resultados que forem negativos num contexto de um surto têm que ser confirmados por técnicas de PCR, porque como é evidente, um teste rápido detecta-se só o vírus e nós com o teste PCR amplificamos muitas vezes parte específica do genoma do vírus e portanto por isso é que temos maior sensibilidade. Então, resumindo, os testes rápidos, para as pessoas ficarem a perceber, são, como tal o nome diz, né? Ou seja, metemos a zaragatoa, aquele peixe tem lá uma, pelo que eu já vi, eu nunca fiz nenhum teste, ainda estou, ainda me livrei disto. Está com sorte. Estou com sorte, mas... Também há testes rápidos de PCR, nós também temos testes mais rápidos do que outros. Só que com esta pandemia, pronto, a indústria não conseguiu acompanhar a necessidade de testes e estes testes rápidos, como são muito procurados, por exemplo, nós no hospital fazemos isso, fazemos esses testes rápidos de biologia molecular que demoram, portanto, depois da amostra estar no equipamento, demoram à volta de 50 minutos, ou seja, nós damos mais ou menos um tempo de resposta de 1 hora, são bastante rápidos até, mas, pronto, ou seja, existem estes testes de antigênio, são testes rápidos, existem os testes de biologia molecular, que são também testes rápidos e outros PCR em tempo real que são um bocadinho mais demorados, demoram à volta de 3 horas. E depois destes testes imunocromatográficos e que também foram muito confundidos durante esta pandemia com estes testes de antigênio, foram os testes serológicos para a pesquisa de anticorpos. E houve muita aí por muito lado, a fazerem-se testes serológicos rápidos para fazer o diagnóstico da doença, e não é para detectar imunidade. Mas no início confundiu-se muito isso, ainda agora às vezes confundo, uns são feitos com zaragatoa e outros são feitos com sangue, e pronto, é isto que tem que ficar bem claro, que não tem a mesma utilidade. Exatamente, por isso é que os testes PCR são de facto os mais confiáveis e é a tecnologia mais avançada, digamos assim. Claro, demora o seu tempo. Fazendo esta pergunta, o que é que já se aprendeu com este vírus que vocês desconheciam e que entretanto mudaram nestes meses que passaram? Já se aprendeu muito, mas acho que ainda temos muito que aprender. No início, que era desconhecido e conhecíamos pouco, havia muito medo, não sabíamos muito o que vinha, não é? Agora sabe-se um bocadinho mais da doença, sabe-se um bocadinho mais do vírus, sabe-se em que amostras está o vírus, onde é que ele é infectante e não, e no início, mesmo as amostras por exemplo, havia medo de algumas pessoas que poderia ir no sangue, era difícil gerir isto a nível do laboratório, está a perceber? E nós começámos por no laboratório ter mais medidas de segurança, as mesmas que tínhamos para a tuberculose, e depois gradualmente fomos relaxando um bocadinho, embora agora com estas novas estirpes que se transmitem com muito mais facilidade, não nos permite
pelo menos nas amostras respiratórias, agora sabemos que as amostras respiratórias é que são as mais complicadas, portanto nós não relaxamos, temos exatamente as mesmas medidas e no laboratório, devo dizer, nunca tivemos, graças a Deus, nunca tivemos nenhuma situação de uma infecção profissional, com todos os cuidados que tivemos e graças a Deus porque pronto, tivemos sempre resguardados por isso. Exatamente. Agora vamos falar sobre variantes e depois eu tenho aqui algumas questões, claro, sou da parte da tecnologia, há coisas que me fazem confusão, mas se calhar fazem confusão muita gente. A primeira questão que ele colocava é que variantes é que já foram detectadas no nosso laboratório? Nós no laboratório não fazemos a sequenciação e não fazemos as variantes e a maior parte a sequenciação faz-se só em determinados laboratórios e a maior parte dos laboratórios do país não faz isso. O que estamos a participar, como nós fazemos parte do grupo desde o início e é por isso que até o laboratório foi selecionado no início para fazer aqui na Zona Centro, fazemos parte do grupo de referência para as doenças respiratórias no INSA. Nós enviamos, o que estamos a fazer é enviar, juntamente com outros hospitais e com outros laboratórios, sob a orientação do INSA para vários estudos, aliás que são publicados depois esses estudos e que estão ao acesso de toda a gente, mandamos as estirpes, selecionamos estirpes de surtos diferentes, com idades diferentes, de regiões diferentes e enviamos para o INSA e eles fazem a sequenciação e é por isso que têm surgido estes estudos, estas notícias que vêm nas notícias com as estirpes. Na ULS Guarda, da ULS Guarda, pronto, depois há critérios para selecionar as estirpes por regiões, por número de habitantes, por tudo isso. Já foram sequenciadas 172 estirpes, 130 das quais do distrito da Guarda, porque lembram-se que no início algumas dessas estirpes pertenciam a outros distritos. E eu até tenho uma figurinha, que é aquela que está na apresentação, é logo a primeira, que mostra que portanto, foram estudadas estirpes de Viseu, do distrito de Aveiro, não sei se consegue Ok, vamos então experimentar partilhar. Aqui. Pode colocar aí no PowerPoint. É este. Espera aí, vou tirar aqui isto para ficar. Está a ver? Sim, exatamente. Estou a ver, estas foram inicialmente, logo no início da pandemia, portanto a Guarda, as estirpes que foram sequenciadas e que foram detectadas na Guarda, temos de Bragança, Vila Real, Aveiro e está a ver, estão aqui, pronto. Provavelmente estas estirpes vieram ou de Aveiro, ou de Viseu, ou de Castelo Branco, mas algumas dessas pessoas tinham residências nestas zonas, está a entender? Foram enviadas pelas estirpes. Depois, pelos hospitais. Depois, temos aqui, por exemplo, só para vos mostrar, isto são as diferentes estirpes, portanto, que foram isoladas a nível nacional e, por exemplo, as da Guarda, estão a ver aqui a Guarda com uma rodinha, estão aqui todas ao longo, estão aqui na árvore do vírus. Isto está tudo disponível na internet, no site, e vocês podem consultar. E estes são todos os esqueletos que foram isolados e que estão presentes na nossa região, todas as variantes. Aqui, ao longo de todo este período, pronto, agora vamos falar na evolução. Estas são todas a globalidade, mas isto ao longo do tempo variou. Foram emitidos já 10 boletins a nível nacional com todas as estirpes.
Inicialmente, no primeiro boletim começou a surgir com algumas estirpes sequenciadas, que isto foi gradual. Em maio, as primeiras diziam-nos que tínhamos uma clade, que era a clade A e subclade A2A, e que tinha uma mutação que era a D614G e que era predominante. À volta dos 88, 87, 88%, e foi assim durante todo o mês de maio e o mês de junho. A par disto, e é muito engraçado, logo no início, chegou-se à conclusão, depois de todo este estudo, ou chegaram à conclusão em junho, havia uma mutação que era a D839I e que era a mutação que foi isolada na maior parte dos genomas em ovário, e nós tivemos, fizemos algumas amostras para o ovário, e que também foi detectada em Viseu. No boletim do fim de junho, o que é uma curiosidade muito engraçada, chegou-se à conclusão que aquele foco em Foscoa, sabe, aquele foco que aconteceu no lar em Foscoa, era precisamente desta última que existia em menor percentagem. Portanto, a primeira existia à volta dos 88, esta à volta, mais ou menos, deixe-me cá ver se eu vejo aqui a percentagem, da volta dos 18,6%, e foi aquela que existiu mesmo no início, e chegou-se, através deste estudo, toda a sequência, que de origem provavelmente entrou por ovar, veio por Viseu e não sabemos como foi parar a Foscoa. E esta não era a estirpe predominante na Europa. A estirpe predominante na Europa era a outra mutação. Esta existia, estava pouco disseminada na Europa e era originária da Itália, da Lombardia, para ver como é que chega-se no fundo à conclusão que a origem foi essa. Ela entrou em Portugal via essa via. Isto é muito engraçado de ver. Em agosto houve um boletim em que alertava para uma mutação existente só em Portugal, que só foi identificada só em Portugal, apenas num genoma, mas depois, quando em dezembro se voltou a isto, portanto, voltáramos a enviar estirpes em novembro, quando começou a segunda vaga, e o primeiro boletim em dezembro já nos dizia que nada disto estava assim. Portanto, aquela fase do confinamento que fizemos fez desaparecer esta estirpe da Lombardia, ou foi, no fundo, dá-nos a entender que foi eficiente, não é? E agora a que passámos a ter é a D614G com outra mutação, também numa percentagem elevada, e essa mutação pensa-se que existe na Europa, e pensa-se que tenha origem ali em Espanha, pronto. E agora já sabe, em dezembro tudo mudou e muito. Em dezembro começou-se a falar na variante do Reino Unido, não é? Pensa-se que possa ter muita importância epidemiológica e que se transmite com muita mais facilidade. E portanto, só o boletim de 28 de dezembro, ou seja, esses tipos, mesmo do fim de dezembro, é que detectou 21 variantes, que eram aquelas variantes que foram detectadas primeiro na Madeira e que também depois, a posteriori, foram detectadas já no boletim de janeiro, em alguns sítios em Portugal. Uma delas tinha origem aqui na ULS Guarda. Era uma suspeita, pronto, uma pessoa que viajou do Reino Unido para cá, na altura do Natal, e foi detectada por nós a 21 de dezembro, enviada para o INSA, e portanto tivemos no início logo de janeiro a confirmação de que se tratava de uma dessas estirpe. Neste momento, como sabe, o último boletim mostra, e por acaso hoje mandou-me aquela mensagem, mas o boletim é 5 de fevereiro,
os boletins de janeiro ainda não falavam sobre esta estirpe, ainda não havia duas, mas, portanto, estava incluída no bolo das outras, e agora, de repente, em fevereiro, surge esta estirpe, que pensa-se, porque tem uma mutação na proteína spike, pensa-se que pode provocar alguma resistência, ou seja, ou que tenha alguma resistência aos anticorpos neutralizantes produzidos pelo nosso organismo e até pela resultantes da vacinação. Exato. E é isto que está a preocupar os epidemiologistas, e que de repente, desde termos 0%, passamos para alguma percentagem, e à medida, salvo erro, deixe-me cá ver, a salvo erro, ela apareceu agora com uma percentagem já de 6,8%, e estavam isoladas 13 e agora estão 57 em vários concelhos já. Passaram 3, pronto, já estão em vários concelhos do país, e nós já temos cá no distrito também. Agora, para percebermos isto melhor, porque eu acho que as pessoas... É muito denso, não é? É complicado, é complicado. A primeira questão é, variante e estirpe é a mesma coisa? As variantes são estirpes. Eu falo isto porquê? Porque, pronto, para quem, como eu, ouve nas televisões da variante inglesa, da variante do Brasil, da variante da Colômbia... Isso é uma linguagem para facilitar. Eu, em vez de estar aqui a dizer estes números todos, muitas vezes atribuem-se nomes às estirpes do primeiro sítio onde foram isoladas, e isso facilita a linguagem. Ou seja, no fundo, o que é que aconteceu? Em dezembro, passámos a ter outras variantes, não é? Uma europeia, pensa que venha ali de Espanha, e que foi diminuindo de percentagem à medida que a variante do Reino Unido ia aumentando. Exatamente. Pronto, porque eu no outro dia, por acaso, fui curioso como sou, fui lá ao site do INSA, e confesso que não encontrei lá inglesa, nem encontrei nada. E depois é que percebi que havia lá uma linhagem. Não, mas era o nome linhagem, tinha que ir à procura da linhagem B117, acho eu. Eu não percebi. Mas não é no INSA, mas já há um link, porque isto é um trabalho feito com a Gulbenkian, e são publicados boletins muito importantes, boletins epidemiológicos muito importantes, e é muito engraçado o site. Se fizer a exploração, é dinâmico, e de carregar no tempo até se consegue ver o caminho das estirpes no mapa de Portugal. Foi aí que eu andei, e confesso que andei ali perdido, que não percebia muito bem daquilo, porque andava ali à procura aliás, vi um nome, pronto, isto para nós que não estamos na área é complicado, vi um nome associado à variante britânica, e eu queria descobrir se a variável britânica já tinha sido detectada aqui na nossa zona. Pronto, e andei ali um bocado tempo para trás e para a frente, e lá se quiser, eu ponho outra vez e pode ver só ver uma figurinha, que vê como é que é aqui no distrito. Pronto, porque isto faz alguma confusão, porque nós ouvimos falar sobre algumas variantes, né, especialmente a do Reino Unido. Era também importante, que eu acho que as pessoas, se calhar, às vezes não entendem. Mas não. Se está a ver aqui, olha, estas bolinhas são as do Reino Unido, e isto é aqui na Guarda. Okay. Eu selecionei, portanto, o tempo de novembro a janeiro de 2021, está a ver aqui? Estas são as do Reino Unido, e estas são aquelas que nos estão a preocupar com outra mutação. Ok. Está bem? Agora, quando se fala em mutações, isso significa que o vírus entrou em alguém, né? Sofreu uma mutação e depois voltou a ser transmitido para... Isso torna tudo uma grande complexidade, né? Porque podem existir milhares de mutações, milhões de mutações, ou é só ali um ligeiro alteração. Como é que isto funciona? Eu acho que é complexo. O vírus, naturalmente, à medida que se multiplica, sofre mutações. Este vírus não tem uma taxa de mutações assim tão grande, é normal. Mais ou menos 2 mutações por mês, que eles consideram normal, ou seja, acontece que
quanto mais infecções houver, mais ele se multiplica, mais mutações há. Por isso é que é importante não haver infecções. Exato. Percebe? E normalmente essas mutações podem ser benéficas ou não para o vírus, mas a seleção natural faz com que algumas as estirpes que prevalecem, não é? Que favorecem, são aquelas que permanecem. E ele vai tentando e ele vai evoluindo de forma a conseguir entrar no hospedeiro, porque senão não sobrevive. E neste caso ele está a ter as mutações, neste caso o que se pensa é que estas variantes têm alguma importância porque fogem aos anticorpos, ou seja, se fogem aos anticorpos o nosso organismo não vê, não se defende. E também favorecem a entrada nos receptores, por exemplo, é o caso desta variante do Reino Unido, não é? E por isso é que agora também estamos a ter muitas infecções, pronto, o janeiro foi terrível e pronto, e temos que melhorar um bocadinho estes números. Exato. Mas quando se diz, por exemplo, que é uma variável do Reino Unido, significa que foi lá detectada, né? Mas também poderia ser uma variável, uma variante detectada em Portugal. É isso aí. Claro, aquela que eu lhe falei, que foi detectada, não havia nenhuma descrição no mundo inteiro em Portugal, mas que, pelos vistos, não foi detectada nunca mais, está a ver? Pois. Provavelmente aquilo não favorecia, em relação às outras, não era favorecida aquela, pronto, não foi detectada mais em Portugal. Sim, pode ser, como a da Lombardia, como a da Espanha, ou seja, o sítio onde foi pela primeira vez detectada essa variante, não é? Ok. Prometo que tenho que ler mais um bocadinho sobre isto porque faz mesmo muita confusão. Sim, não precisamos acho que nós precisamos é de saber se são claro. mais perigosas ou se não são, o que temos que fazer para evitar que isto aconteça. Acho que é o nosso papel como comunidade aqui, não é? Depois, quando Eu também não percebo assim, eu não percebo muito assim tanto disto, não é? Quando percebemos que parece que vem de todo lado, né, significa que alguém ficou infectado, essa infecção foi causada por uma mutação nessa pessoa, né, a partir será uma pessoa, que depois, quando a transmitiu, já transmitiu, digamos, o vírus modificado. Porque basicamente, aquilo que eu percebo Sim, é isso mesmo. Muito bem. Testes seriológicos, têm realizado muitos? Sim, desde o início, quase logo, nós fomos a par, pronto, não sei se houve outras pessoas, mas eu tenho conhecimento que logo quando o São João falou nos testes serológicos, nós iniciámos a par deles, os testes serológicos. Também os testes serológicos evoluíram, nós agora já temos os primeiros e outros testes serológicos e são esses que permitem avaliar o nosso grau de imunidade. Entretanto, nós também participamos em alguns destes estudos, também o INSA publicou um estudo em que nós também participamos, que foi feito a nível nacional com a colaboração de vários hospitais e de vários laboratórios, para fazer uma avaliação da imunidade, e na altura em julho estávamos com uma imunidade de 2,9%, veja bem. Pois. Agora neste momento estamos a fazer outra vez, independentemente desse estudo, nós fazemos os testes cá, não é? E neste momento até estamos a avaliar a imunidade adquirida após vacinação nos profissionais de saúde, por exemplo, não é? Exato. Mas ainda não temos propriamente tempo, né, para avaliar essas, não há propriamente ainda conclusões. É isso que estamos a dizer, agora começou-se a fazer a recolha de tesouros, durante esta semana toda tivemos a fazer, a semana vamos enviar para o INSA a nossa amostragem com os critérios definidos no estudo. E nós aqui estamos a fazer a colheita para crianças e adolescentes, para idades entre o ano e os 19. E depois eles vão fazer o estudo a nível nacional. Eles é que vão fazer a determinação dos anticorpos. Alguns dessas amostras, às vezes o médico aqui também solicita, mas pronto, a compilação de tudo a nível nacional é feita pelo INSA, sim.
Ok. A vossa capacidade de testagem atual mantém-se naqueles 800 ou tem capacidade para testar mais? É assim, sabe que desde o início nos perguntaram quando houve a avaliação da expansão da capacidade de testagem em maio, foi-nos pedido para aumentarmos a nossa capacidade. E nós fizemos modificações, automatizámos, como lhe disse, algumas coisas e a nossa capacidade era de 500 e continua de 500. Como vê, já ultrapassámos isso e mesmo nesses dias que ultrapassámos, não deixámos de fazer os testes todos, não demos testes com mais de 24 horas, e porque nós sabemos que as pessoas ficam muito ansiosas e tudo ficou para trás só para fazermos isso. Ou seja, quando me pergunta se temos mais capacidade, temos conseguido, porque olha, eu estabeleci os 500, houve quem achasse que os 500 já era muito dentro do laboratório, e o que é certo é que sempre que vem mais, a gente faz mais. Consegue lá chegar. Como tudo nesta pandemia, todos os dias nos adaptamos, todos os dias conseguimos fazer mais. É isso. Era essa a questão que eu lhe fazia a seguir, que é como tem resistido a sua equipa a este enorme desafio que vivemos. Tem tido um grande sentido de responsabilidade, sacrifício, muito sacrifício, como todos os profissionais de saúde, e são resilientes mesmo, mas estamos todos muito cansados. E este janeiro, devo dizer que ao fim deste tempo todo, pronto, é difícil para toda a gente, porque isto está a ser difícil de gerir, esta pandemia é difícil para toda a gente. Tirou-nos a liberdade, tirou-nos o afeto, tirou-nos muita coisa. E só que acrescido que nós também somos, acrescido a esses factos todos que todos sentimos, nós ainda temos esta parte. Não podemos ter férias, não podemos ter momentos, e exigiu um grande esforço, muito esforço e muitos sacrifícios para conseguirmos dar esta resposta. E só espero que agora tenhamos uma pausa, porque estamos mesmo a precisar, porque, pronto, tal como os testemunhos que vocês todos têm ouvido de muita gente da área da saúde, começamos a ficar sem capacidade para aguentar e, portanto, precisamos que toda a gente ajude, que a gente tenha um bocadinho de calma, que consigamos ter descanso e um bocadinho para ver se conseguimos ultrapassar. Vamos lá ver se nós conseguimos ter menos casos, se conseguimos fazer com que o vírus se multiplique menos e que tenha menos mutações e se conseguirmos isto tudo e se conseguimos, a par disso, vacinar, nós não queríamos morrer na praia, não é? Exatamente, exatamente. É isso. Para quem não sabe, né, às vezes acham que estamos perante heróis humanos, né? Heróis humanos que, tal como nós, também têm o seu passado. Nós também temos horas de desespero e muitas. Claro, 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 claro. Para terminarmos a nossa entrevista, que está a ser muito agradável mesmo, gostava que deixasse então, quase no seguimento daquilo que estava a falar, alguns conselhos à população. Sim. Há pouco recebemos os números da região, de facto já baixaram, especialmente nós tivemos menos 1000 casos ativos, o que significa que tivemos cerca de 1100 recuperados, porque entretanto foram detectados mais 109, se eu não estou em erro. Os mortos continuam a ter um crescimento elevado, é o normal também, de acordo com aquilo que acontece com a pandemia, ou seja, a tendência ao nível dos óbitos é diferente da tendência que se tem. Sim. A nível da prevalência. Pronto, é a questão do timing. Pedi-lhe só que deixasse aqui alguns conselhos para que a gente consiga manter esta linha e tentar reduzir e também dar-vos algum descanso. Tanto sem ser fundamentalista, porque a mim também me apetecia não ficar só em casa, também já me apetecia sair, como a toda a gente, não é?
sem ser fundamentalista, eu acho que agora era importante todos cumprirmos distanciamento, todos usarem máscara, para impedir pelo menos que estas estirpes que nos estão a preocupar muito e que podem ser assim, podem ser complicadas de gerir, não se propaguem. Porque eu estou confiante com uma coisa, que se nós conseguimos controlar estas duas facetas da pandemia, ou seja, menos casos, e conseguimos, entretanto, vacinar a população, eu gostava que muito que no próximo inverno já não tivéssemos esta preocupação. Vocês já ouviram todos que a vacinação, enquanto a vacinação também não for como para terem mais pessoas vacinadas, não vamos conseguir ter uma vida normal, porque a vacina protege, mas não impede até que os vacinados tenham doença, se calhar com menos intensidade, criando menos hospitalizações, que é o que nos interessa, não é? Porque a seguir nós vamos ter que tratar de outras doenças, se calhar, e vamos ter... é quase uma certeza que vamos ter muitos diagnósticos que não foram feitos, porque enquanto não tivermos a pandemia controlada não temos saúde também noutras áreas. E, portanto, os conselhos que eu dava era a gente usar a máscara, continuar a ter cuidados, mesmo que o estado de emergência seja levantado, continuarem a ter cuidados, de maneira a não se propagarem estas estirpes e controlar isto de forma a que as mutações que ocorram não tornem ineficazes a vacinação, não é? Exatamente. Muito obrigado, doutora Fátima, foi um prazer Nada. estar a conversa consigo. Desejo muita força para si e para a sua equipa, que bem merecem. Obrigado por todo o vosso trabalho que têm desenvolvido. 65 mil testes foi aqui o número que eu apontei, né, que foram feitos até agora. Significa que é muito, muito, muito trabalho, mas tem que ser feito, obviamente, e agradecemos, penso que posso falar pela nossa comunidade, agradecemos o vosso trabalho e o vosso esforço. Não Muito temos obrigado. todos que colaborar com isto. Só assim é que lá chegamos. Muito obrigado e um bom fim de semana. Com licença. Obrigada eu. Boa noite. Boa noite.